Shalom, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, com muita alegria que eu estou aqui para falar um pouco para vocês, partilhar um pouco para vocês da dinâmica da obra nova. Queria começar me apresentando, né? Meu nome é Anne Carol, sou consagrada à Comunidade Aliança, né? Como vocês estão vendo, sou celibatária pelo Reino. E eu estou em missão aqui em Natal, já moro aqui desde 2008, mas sou natural do Piauí, né? Conheci o carisma, tive a minha experiência com Deus, fiz vocacional, ingressei na comunidade lá no Piauí, na missão de Teresina, a quem eu sou muito grata, né? E eu estou aqui hoje com vocês, né? Para falar um pouco da dinâmica da obra nova. De todos os escritos, né? A gente sabe que meus escritos aqui bem pequenininhos. Nós sabemos que alguns escritos nasceram do coração de Deus e foram o grande rumo para a fundação da comunidade, né? Entre eles, o escrito Obra Nova. E eu gosto de brincar assim, dizendo que um dos meus escritos preferidos é o Obra Nova, nem sei se sabiam quando me chamaram para pregar sobre isso, porque ele é quando a gente lê o escrito, e eu recomendo que vocês depois da pregação, né, não sei se aqui na hora do deserto, ou se depois durante a semana, durante esse mês, possam ler e rezar com todos os escritos. Mas assim, eu amo esse escrito porque ele tem uma dinâmica assim de luta, de combate, e é uma coisa assim, ele não é um escrito parado, assim, ele nos coloca em movimento, né? Talvez seja porque eu sou meio imperativo, assim. E quando eu leio, assim, eu me encho de fervor, né? Me encho da graça de Deus. E aí eu queria começar falando para vocês um trecho do nosso fundador, uma pregação que ele fez para os jovens, convidando os jovens a não terem medo, né? Eu sei que aqui não tem só jovens, mas com certeza, como todos somos vocacionados, todos nós vamos vivendo uma dinâmica de luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus, né? E muitas vezes o medo, ele nos assusta, né? E é interessante, eu demorei muito para gravar essa pregação. Até fiquei brincando, dizendo que a Amanda nunca mais vai me chamar para fazer uma pregação do vocacional, porque eu dei trabalho para gravar. Mas, na verdade, eu acredito que Deus, ele preparou o melhor dia para eu gravar, porque eu estou fazendo essa formação hoje, no domingo da Ascensão do Senhor. Eu queria fazer só um parênteses com esse dia. É muito bonita a dinâmica da ascensão do Senhor, porque Deus desce, se encarna no seio da Virgem Maria e se torna homem. Jesus 100% Deus, 100% homem. E ele vive, né, como qualquer homem normal, só que isento do pecado, porque é Deus. E ele vive as nossas lutas, ele vive as nossas dores, ele tem amigos, ele é gente. E nesse dia nós celebramos o retorno do Senhor ao Pai. O Senhor, ele volta aos céus. E é muito bonita a dinâmica, acho que tinha tudo a ver com esse dia, né? Então me perdoe aí a Manu, que eu atrasei a formação, mas eu acredito que Deus esperou esse dia, porque a dinâmica da ascensão do Senhor é o quê? Jesus, quando ele desce, ele se faz homem. E Jesus, quando ele ascende ao Pai, quando ele retorna ao Pai, ele eleva a nossa humanidade. E a partir daí, nós podemos ser santos. Porque o homem, que é Deus, subiu ao Pai e elevou a nossa dignidade. E nós somos capazes de ser santos. E o batismo nos deu isso. E imagine aí a dinâmica desse dia na vida dos discípulos. Eles com certeza tiveram medo. Por quê? Eles primeiro sofreram a morte de Jesus. Depois Jesus ressuscita, dá ali aquele amor a todos eles voltam a ter toda aquela alegria e de repente Jesus vai dizer para eles que vai voltar ao Pai de novo. Complicado na cabeça deles, né? E aí ele retorna e os discípulos ficam assim, abatidos. Mas ele faz uma promessa e é sustentado nessa promessa, pela graça dessa promessa, que nós podemos ser santos. A promessa que ele faz é a do Espírito Santo. Por isso, em toda essa pregação, mas em toda a nossa vida, em toda a dinâmica de aderir à vontade de Deus, nós não estamos sós. O Espírito Santo, o Paráclito, o Advogado, o Consolador, o poder do alto, vem até nós e nos santifica. Por isso que eu vou falar aqui de várias coisas nessa dinâmica da obra nova. E talvez a gente pense assim, ai meu Deus, não dá para mim.
Viver essa vida de santidade não dá para mim. Ah, Aine, é porque você não conhece a minha vida. Talvez você também não conheça a minha vida. Não conheça as minhas dores. Não conheça as minhas lutas. E eu posso dizer que talvez se você me conhecesse muito, você ia entender que eu posso ser o vaso de... Pode ser que eu seja o vaso de argila mais fraco dessa comunidade. Mas desde a minha experiência com Deus, e principalmente assim, lendo muito a vida de João Paulo II, eu realmente entendi que a santidade, ela não é uma graça voltada para os perfeitos, mas é uma graça confiada, é uma graça dada aos que confiam em Deus, que clamam pela ação do Espírito Santo. Então eu vou começar com essa frase, com esse texto do Moisés, convidando os jovens a não terem medo de ser felizes. E aqui eu estendo a todos, né, adultos, jovens, acompanhadoras vocacionais, todo mundo que está aqui participando dessa formação. O verdadeiro sentido da vida nos é dado em Jesus Cristo na cruz. É aqui, na cruz, que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Aí o Moisés vai dizer: que liberdade maior pode ter um homem que a capacidade de ofertar a sua vida? Talvez muitos de nós estejamos aqui no vocacional e as pessoas nos achem alienadas, acham que a gente está se prendendo, que fizeram uma lavagem cerebral na nossa cabeça, que a gente está aqui querendo se prender, que a gente poderia ter uma vida de liberdade no mundo. Mas olha o que o nosso fundador nos diz. Que liberdade maior pode ter um homem do que a capacidade de ofertar a sua vida? Como disse Jesus, minha vida ninguém toma, eu a dou livremente. Me consagrar a Deus não foi uma coisa que eu fiz obrigada. Foi um chamado de Deus e uma resposta generosa e fraca do meu coração que contou com o Espírito Santo. E ele vai continuar. A comunidade católica Shalom nasceu de uma oferta. Nasceu e nasce todas as vezes que um jovem, fazendo a sua experiência de Deus, fazendo a sua experiência com Jesus Cristo, sente-se tão inflamado pelo amor, que se encontra disposto a dobrar os seus joelhos e a entregar a vida como Jesus entregou a sua. A comunidade Shalom sempre nasce e renasce quando alguém, tendo feito essa experiência, sente a necessidade imperativa de levar o amor de Deus aos outros, quando ele redescobre o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido da felicidade, que é dar de graça o que de graça recebeu. E ele não pode ofertar a Deus e aos outros se não for tudo, e ofertando tudo, toda a sua vida, sem reservas, ele é plenamente feliz. A igreja nasce e renasce quando um jovem, em Cristo e por Cristo, está disposto a ofertar a sua vida. O carisma, ele vai se perpetuar pela vida de vocês. Eu não vou viver para sempre, que sou consagrado. O Moisés, a Emi, as pessoas que estão hoje à frente da comunidade, elas não vão viver para sempre. Mas o carisma é para sempre. E como é que o carisma vai se perpetuar? O carisma vai se perpetuar e vai alcançar a comunidade, a humanidade, onde o Senhor quiser nos enviar, aos confins da terra, cada vez que alguém, escutando esse chamado de Deus, coloca a sua vida em generosidade, disposto a ofertar, a entregar, na liberdade do que é a sua vida a Deus. E isso é fácil? Não, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, né? Santa Teresa até diz, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. A gente vive uma dinâmica de muita luta interior para fazer a vontade de Deus. Porque a gente não está fazendo a nossa vontade. A gente está fazendo a vontade de Deus. E dentro do homem existe uma luta interior. Uma resistência do coração em não querer fazer a vontade de Deus. Fruto de quê? Das nossas concupiscências. Eu vou já falar sobre isso. Mas vamos aqui ler os escritos, né? Se você tiver aí os escritos, eu queria te convidar a ler aqui a parte do Obra Nova. Ele começa se fundamentando numa passagem bíblica, que é Isaías 43, do 19 ao 21. Ele diz assim: Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes?
Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Dar-me-ão glória os animais selvagens, os chacais e as avestruzes, pois terei feito jorrar água no deserto e correr arroios na estepe, para saciar a sede do meu povo, meu eleito. O povo que formei para mim contará os meus feitos. E essa passagem, né, depois Moisés começa os escritos citando essa passagem, escrito Obra Nova, e depois ele vai dizer: o Senhor nosso Deus, que merece todo o amor do mundo, realiza uma obra no meio de nós. Uma obra nova, um caminho novo. Este caminho é real, e cada dia que passa, eu sinto concretizar-se mais fortemente em meu coração. É algo novo, é algo maravilhoso. Sinto como Deus querendo presentear ao mundo mais uma manifestação de seu poder criador. Deus quer ardorosamente abrir uma nova vereda pelo deserto e assim formar um povo eleito formado por suas mãos, para atravessá-la, percorrê-la, assumi-la em seu viver. Nós somos este povo. E talvez os vocacionados deste ano de 2020 vão ser assim, vocacionados especiais. São os vocacionados do tempo da pandemia. Quem imaginou viver um tempo como esse? Eu não imaginei. Pergunto por meus avós, eles dizem: não, nunca pensei, nunca vivi uma coisa parecida. E Deus nos inseriu vocês na dinâmica deste tempo. Um tempo de grande sofrimento na humanidade. E Deus, Ele convida cada um de vocês, né, aqueles que se sentem chamados a essa vocação, a darem uma resposta generosa à humanidade deste tempo. A abrirem uma via no deserto dessa humanidade, que está sofrendo, que está sem esperança. Talvez o povo esteja como o povo do deserto, né? Tá aquela música, né? O povo de Deus no deserto andava, né? Mas à sua frente alguém caminhava. Ainda tem uma diferença do povo que trilhava o caminho no deserto, sofrendo, murmurando diante de Deus, que parecia não escutar a sua súplica, do povo de hoje, porque o povo do deserto estava em movimento e a gente está preso na nossa casa, né? Nessa quarentena, né? Aqueles que não estão trabalhando nas funções essenciais desse tempo, né? Estão nas suas casas. Mas é neste tempo, é a vocês, vocacionados deste tempo, que o Senhor deseja confiar o carisma, que o Senhor deseja realizar esta obra nova e perpetuar através da vida de vocês esse carisma. Então, segundo aí as palavras do nosso fundador no escrito Obra Nova, a comunidade Shalom é um novo caminho. É um caminho que o Senhor abre no deserto. E esse texto bíblico, né, ele vai dizer muito bem isso. E depois dessa abertura desse caminho novo, o Senhor fala de uma grande esperança. Os animais selvagens me honrarão, os chacais e as avestruzes. Vou fazer jorrar água no deserto e rios nos lugares ermos, a fim de dar de beber ao meu povo, o meu eleito. Talvez você esteja aí sedento. É difícil rezar nesse tempo. Acho que nunca foi tão difícil rezar, confiar em Deus, ter esperança. Mas nesse tempo provado que o Senhor chama uma nova geração a dar respostas generosas a Ele. E Ele fala, né? E essa dinâmica da obra nova é uma dinâmica de êxodo. E uma dinâmica de êxodo é o quê? Saída. E aí nós, para sairmos, nós precisamos nos colocar em movimento. E como nos colocar em movimento se nós estamos trancados nas nossas casas? Aí talvez seja a grande marca do ano vocacional de vocês. O movimento, o verdadeiro movimento da graça de Deus, não é um movimento exterior, que me faz percorrer um caminho, uma estrada, uma cidade para outra, ou talvez aqueles que desejem, que sintam de Deus o chamado da comunidade de vida, a largarem tudo e partirem em missão para outros lugares. Os irmãos que são chamados da comunidade Aliança, a deixarem tudo e permanecerem nessa dinâmica na sua vida secular. Não, o caminho que Deus quer realizar nas nossas vidas, ele não é um caminho exterior, ele é um caminho interior. A obra nova que Deus quer realizar em nossas vidas, o êxodo novo que Deus quer realizar nas nossas vidas,
é um êxodo interior, que liga a nossa vida à dinâmica pascal de Cristo. Eu estou gravando essa formação, terminando o tempo pascal, na ascensão do Senhor. E esse é um convite que Deus nos faz a todos nós de vivermos um caminho pascal. Meus irmãos, nunca nós conseguiremos viver nessa comunidade sem abraçar a cruz. E sem viver esse caminho de êxodo interior, que passa da cruz para a ressurreição. É na cruz que Deus vence o mundo. É na cruz que o Senhor é capaz de vencer em nós aquilo que resiste à graça de Deus. Mas Deus espera de nós uma resposta generosa. Não adianta Deus me chamar, Deus me encantar, Deus me seduzir, se o meu coração se fecha a isso. E eu preciso permitir e trilhar, unido à cruz de Cristo, esse caminho de obra nova interior. A nossa vida vai ser um caminho contínuo de cruz e ressurreição. Cruz e ressurreição. Porque é a dinâmica. Eu sou professora de matemática, né? Não disse para vocês, né? E Deus, assim, vai nos dando essa dinâmica de cruz e ressurreição, porque na nossa vida vai ter sempre essa batalha do homem velho com o homem novo. Aí ele diz aqui, ó: esse é um caminho de e para a felicidade. Este caminho, no entanto, é como o caminho de Jesus. Exige coragem, sacrifício e renúncia. Pois é o caminho de cruz para que a cada dia possamos colher a ressurreição. É um caminho de felicidade, mas nem por isso deixará de ter barreiras, dificuldades e sofrimentos. Diria até que, exatamente por ser um caminho de felicidade, tudo isso irá existir. Para trilhar esse caminho, Deus vai nos dar 3 grandes graças. Quais são as 3 grandes graças? Coragem, renúncia e disposição. E aqui o Moisés ele cita uma passagem de guerra, de batalha, lá de Deuteronômio. Ele diz: ao escrever isso, lembro-me da seguinte passagem: ouve, Israel, ides hoje combater, que a vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixais amedrontar por eles, porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão ao povo: há alguém medroso e de coração tímido, que esse volte para casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Aqui é um chamado de guerra. Ouve, Israel, ouve, Shalom, ouve, vocacionados. Ides hoje combater. Não um combate externo, um combate interior. Que a vossa coragem não desfaleça. Tome posse da graça de Deus. Tome posse da graça de coragem, renúncia e disposição que o Senhor te dá quando te chama a ser Shalom. Os mais fracos, os vasos de argila, eles não confiam em si, porque eles sabem que eles não são um tesouro. São os vasos de barro que carregam o tesouro. E a graça toda é de Deus. Por isso ele diz: não tem mais. É para ninguém sair do vocacional não, depois disso. Viu? Não tem mais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles. Por eles quem? Pelos que vêm nos combater. As nossas concupiscências, o nosso orgulho, o nosso pecado, o homem velho, aquilo que grita na nossa carne, que quer tirar a nossa atenção da graça de Deus. Que a vossa coragem não desfaleça, porque o Senhor, vosso Deus, marcha convosco para vos dar a vitória. No ano passado, no Retiro das Autoridades, quando Moisés ele ia pregando, ele dizendo assim: o diabo, o cão, é um inimigo vencido. É como um cachorro preso. Está vencido. Ele já foi derrotado. O problema é que ele está derrotado, está vencido e amarrado, mas ele não está morto. E cada vez que eu vou lá e cutuco ele, mexo com ele, eu não sei como é que o povo vai traduzir aí, né? Para colocar sinal dos outros lugares. Quando eu mexo com ele, dou espaço para ele na nossa vida, eu tiro o espaço da graça.
E essa é a nossa luta interior. Eu estou lendo um livro bem forte, esse livro aqui. Deus quer limpar o seu coração. E ele diz assim, bem no início do livro, né? Eu acho bem forte, assim. Ele diz, existem em nós dois grandes inimigos contra os quais devemos lutar. O orgulho e a concupiscência. Geralmente andam de certa forma unidos. Raras são as pessoas nas quais o orgulho aparece sozinho. Esses dois inimigos tornam-nos cegos para os valores. É, porém, fundamental que percebamos que não é a concupiscência, mas o orgulho que constitui o nosso mal maior. As concupiscências nós vamos levar até a nossa morte. Prazer, o poder e o possuir. São frutos, né? Quando nós somos gerados, o pecado, a mancha do pecado já estava no nosso coração, infelizmente, né? Mas assim, tão grande pecado atraiu a graça de Deus e a misericórdia de Deus, né? Então, de todo mal, Deus sabe tirar um bem. Esses pecados, essas inclinações do nosso coração, elas vão sempre nos arrastar para o pecado. Por isso que São Paulo dizia, né? Quero fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Porque muitas vezes nós nos dispomos a fazer o bem e quando a gente percebe, vira pastor do grupo de oração e já acha que é o rei. Porque tem um pouquinho ali de autoridade, onde a autoridade deveria ser o serviço e ela se torna o poder. É a concupiscência. E aí eu preciso olhar para dentro de mim, fazer uma revisão de vida e dizer, não, Senhor, eu sou pastor não para mandar nas minhas ovelhas. Eu sou pastor para servir, como tu fizeste lá no lava-pés. Colocou uma toalha e cingiu os rins, colocou uma toalha na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Ali eu deixo que a ação da graça de Deus vença aquela inclinação do poder. O prazer, ele vai estar sempre presente no meio de nós. Sejam nos casais, que mesmo vivendo ali a sua relação, a sua fidelidade no matrimônio, às vezes são inclinados a viverem coisas que não agradam o coração de Deus. Eles vão perceber aquilo e vão dizer, não, eu quero agradar a Deus. E contando com a graça, vão ser fiéis. Sejam os jovens, né? Esses tempos, eu tenho lido várias reportagens que têm dito assim, né? Que os sites pornográficos, né? Essas feridas da humanidade nesse tempo, né? Masturbação, todas essas coisas estão assim muito fortes na humanidade nesse tempo, porque o homem está carente, está muito em casa, está sozinho, ocioso, e vai buscando no prazer por ele mesmo, uma compensação, porque no coração do homem existe um desejo que só Deus é capaz de preencher, e nós corremos esse risco de nos contentarmos com as migalhas, enquanto Deus quer nos dar o melhor. E aí, essas são as concupiscências do prazer. E eu não conseguiria viver isso, um combate contra isso, sem a graça de Deus reinando no nosso coração. Por isso, diante de Deus, eu preciso contar com a graça de Deus para ser fiel, para vencer o prazer, para vencer o poder, para vencer o possuir. O possuir que fica querendo alimentar o nosso coração. Por exemplo, quantas pessoas têm dificuldade de serem fiéis na comunhão de bens? Não é porque tem pouco ou porque tem muito. Porque confiam um pouco na graça de Deus. Porque qual é a nossa definição de pobreza no carisma Shalom? Ser pobre é ser abandonado nas mãos de Deus. Uma das pessoas mais pobres que eu conheço na minha vida é a minha avó materna. Morava lá no interior, casa de Taipa, criou 12 filhos. Quando eu era criança, na casa dela, nem tinha energia. Eu ia para lá, meus irmãos nem gostavam de ir comigo, né? Porque eles tinham medo do escuro. Eu também tinha, mas eu dormia com a minha avó, né? Mas assim, eu ia de férias para casa dela, né? E ela naquela situação tão pobre no interior, sem energia, não tinha geladeira, água lá no... não sei como é que... O filtro, né? Aquele, às vezes não tinha nem filtro, era só um pote que eles pegavam água do poço. Mas eu nunca vi a minha avó não tendo o que dar. A casa dela fica bem no meio do interior e é um ponto de passagem entre duas cidades. Não tem casas na vizinhança, não tem vizinhança, é um sítio bem no meio do nada. Mas todas as pessoas que passavam naquela estrada paravam na casa dela e ela oferecia uma comida, ela oferecia água. Eu nunca vi a minha avó não oferecendo nada a alguém.
E sempre as pessoas acolhiam aquilo que ela dava, porque estavam passando com fome ou com sede. E eu olhava, meu Deus, essa mulher é tão pobre, tão pobre, tão pobre. E ela sempre tem o que dar, porque o que eu dou ou o que eu retenho não está relacionado à quantidade que eu possuo, mas à confiança que eu tenho em Deus. A minha avó era a pessoa mais pobre que eu conhecia, mas eu também nunca conheci alguém santo como ela. Quando eu tenho certeza que quando ela morrer, espero que demore um pouco, ela vai ser assim, a minha santa preferida. Se coloque como um formando, como alguém que quer crescer, que se deixa formar, que deixa fazer brotar a semente e a árvore que existem dentro de nós para compor o novo jardim do Senhor. É preciso, atenção para isso, atenção. É preciso ter consciência de que se precisa ser podado em seus galhos velhos, é a primeira conversão. A gente tem a nossa experiência com Deus. A gente parece aquela árvore cheia de galhos velhos e que é fácil, assim, fácil entre aspas, né? Aqueles galhos velhos são visíveis, secos, é aquele pecado externo que me rodeia. E aí é a primeira poda que Deus realiza, que Deus continua realizando, viu? Até a gente morrer. Em seus galhos velhos, ou até naqueles aparentemente verdes, mas que não dão frutos, para assim produzir os verdadeiros frutos. E ele diz, e isto não é fácil, é árduo e difícil. Por isso precisamos de humildade e do desejo de nos deixarmos formar. Quais são as duas graças que eu preciso para viver a obra nova e deixar que Deus vença na luta do homem velho com o homem novo? Para que o homem novo, aquele que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus pensa de mim, como Santa Teresinha, como é que eu vou deixar que essa luta seja vencida pelo homem novo? Com humildade e desejo de nos deixar formar. Por isso que no caminho vocacional, Deus nos dá os acompanhadores. Deus nos deu a secretaria vocacional. Por isso que na nossa vida em comunidade, Deus nos dá os formadores. Porque Deus sabe que esses galhos, principalmente os galhos verdes, às vezes nós olhamos para a nossa vida, tá aqueles galhos verdes, não dá fruto nunca, e eu fico pensando, não, vou esperar só mais um pouquinho para ver se dá, vou dar mais uma chance. E muitas vezes essa chance vai ser dada podando, doendo, sofrendo, ofertando na cruz, para que Deus possa vencer. E aí ele que diz, eu vou já dizer essa parte, antes de dizer essa parte aqui, que ele vai falar de como é que vai poder viver esse caminho, eu queria dar 2 testemunhos para vocês, né? Um quando morava ainda em Teresina, eu vi um tempo assim de grande tentação na minha vida, assim, eu era de postulante para discípulo. E eu era assim muito, ainda sou, preciso crescer muito, mas eu era muito mais orgulhosa do que eu sou hoje, né? Essa grande luta que eu vou travando diante de Deus, de querer chegar a Deus ou agradar a Deus com as minhas próprias forças, né? Eu tenho sempre essa luta interior, é forte, mas era muito mais. E aí eu estava vivendo uma grande tentação, e também era um tempo que Deus estava mexendo muito na minha afetividade, eu estava vivendo um tempo de celibato, estava querendo viver um tempo de celibato formativo, tinha terminado o namoro, vivendo um tempo de muitas realidades fortes na minha vida. Eu fui me confessar com um padre muito santo, que já faleceu, lá do Piauí. Ele era o meu confessor, eu trabalhava no colégio diocesano, ele era padre de lá, e eu me confessava com ele, padre Florencio. E eu fui dizer para ele, me lamentando lá, chorando os meus pecados, dizendo que eu nunca ia conseguir, que eu ficava lá sempre arrastada pelos mesmos pecados, né? Ele deixou eu falar, chorei, me confessei, me arrependi. Aí ele, mas não falei do orgulho, olha só, falei de tudo, mas não me toquei que eu deveria também me confessar do orgulho. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, você tá vendo aqui a minha cabeça? O cabelo dele era bem baixinho assim, mas tinha a cabeça, assim, ele não era careca, assim, ele tinha bem cabeludinho assim, mas todos os fios brancos. E ele dizia assim, você tá vendo aqui o meu cabelo? Você sabia que um dia você vai estar assim? Talvez não, porque você vai pintar o cabelo, né? Ele ficava brincando, né? Ele dizia assim, mas um dia, quando você estiver com a sua cabeça toda branquinha como a minha, você vai continuar tendo as mesmas lutas. Essa luta, ela não vai se findar hoje.
ela vai te acompanhar até morrer. Talvez você olhe para mim, ele dizendo, talvez você olhe para mim, que sou esse velhinho, e pense, esse homem não tem mais nenhuma luta na sua vida afetiva. E eu posso te dizer que tenho muitas, e eu vou carregar elas comigo até morrer. Mas a grande diferença e o maior pecado aí, ele era muito amigo de Santa Teresa e de São Padre Pio. Ele não são só esses pecados, mas eu acredito que ainda tem um para ser confessado. E na hora eu entendi, é o meu orgulho. Porque talvez eu não estivesse ali para me confessar somente arrependida dos meus pecados, mas cheia de orgulho, de pensar, meu Deus, como é que eu ainda sou fraca desse jeito? Se eu já sou da comunidade, se eu já sou discípula, se eu já trilho o caminho de santidade. Eu estava ali lutando e sofrendo, nem era para agradar a Deus. Eu estava ali lutando e sofrendo porque eu estava caindo nos pecados, mas porque talvez eu quisesse conservar em mim uma imagem de alguém perfeito. E o que Deus queria me dar ali era a oportunidade de me humilhar diante dele e de dizer que, Senhor, eu posso ser santa, mas eu só posso ser santa se eu contar com a tua graça. E aquele maior pecado que eu precisava me arrepender ali era do orgulho. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, hoje eu já tenho promessas definitivas, voto perpétuo, tenho muitos anos de comunidade, né? E as lutas, elas vão continuar para sempre. Para sempre. Eu vou precisar da formação. Para sempre. Eu vou precisar muito da graça de Deus. Para sempre vai aparecer um galho novo na minha árvore que não dá frutos. E eu vou precisar me deixar podar. E eu vou precisar escolher o caminho da cruz, para que os frutos da ressurreição possam vir na minha vida. E aí ele diz aqui, né? Essa é uma relação entre, é o binômio, né? O homem velho e o homem novo. Sou professora de matemática, eu vou gostar de usar esses termos. O binômio, o homem velho e o homem novo. E esse binômio atrai uma relação. A relação da graça e da ação da graça e da submissão da pessoa. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer é responder à intervenção de Deus, deixando-me transformar. E nesse escrito, apesar de ser muito ativo, muitas vezes ele vai usar um imperativo passivo. E o que é esse imperativo passivo? Eu estou ativa na luta, mas eu me coloco diante de Deus de forma passiva, aceitando que a graça dele que age em mim. E ele diz, esse modo de expressão apresenta a ação humana como resposta ativa a uma graça oferecida. Também não vou ficar aqui, Senhor, se quiser me faça santo. Existe uma colaboração da minha vontade, o desejo do meu coração de ser santo, que atrai o desejo de Deus quando me criou a santidade. E essa união das vontades é que gera no meu coração essa santidade. Já estou terminando. E aí a Amy, um dos textos da Amy, ela diz assim, com muita autoridade espiritual, a Amy, ela dizia isso, né, comentando esses escritos. Que ela diz que esse escrito tem uma linguagem de batalha. E a obra nova vai acontecer na nossa vida em meio ao combate. Se você, vocacionado, estiver enfrentando um grande combate para rezar, para ser casto, para ser pobre, para ser obediente, para ser fiel ao seu apostolado nesse tempo tão diferente, para ser fiel à sua comunhão de bens, quando tudo fica querendo assim nos levar à falta de confiança em Deus, é aí onde nós mais devemos nos lançar na graça. E ainda no escrito Obra Nova ele vai falar dos violentos de coração. Peçamos a graça a Deus de sermos como João Batista, de viver a violência de coração. E eu vou ler aqui um trecho de um texto da Amy. Estamos em guerra porque ainda temos partidos. Estamos em guerra porque não fazemos violências a nós mesmos por amor a Deus. Estamos em guerra porque queremos viver a nossa vida em paz. Estamos em guerra porque recusamos a guerra interior. Estamos em guerra porque não evangelizamos, porque não levamos apaixonadamente as pessoas a uma experiência com Jesus vivo. Estamos em guerra porque amamos mais a nós mesmos que a Jesus. Estamos em guerra porque ainda não queremos ganhar a vida, porque não nos importa que o fogo não se tenha espalhado.
porque não temos pressa em evangelizar, porque falta-nos ainda sermos santos para colorirmos o mapa do mundo com a cor da paz. Como é que nós vamos colorir o mapa do mundo com a cor da paz? Com as vestes nupciais da santidade, que vão nos ser dadas pelas podas dos galhos velhos e dos galhos verdes, pela ação da graça de Deus em nós. Aí ele diz, a santidade é o único modo através do qual a humanidade pode encontrar a felicidade e a plena paz. O homem está sofrendo nesse tempo, se deparando consigo mesmo, se deparando com a sua família, tendo que ficar em casa, vendo, de repente nós paramos e nós enxergamos na nossa vida tudo que não estava bem. Porque talvez na correria que nós vivíamos, era muito fácil que isso passasse despercebido. Mas nós hoje somos colocados em prova. Nós hoje somos chamados a dar uma generosa resposta de amor a Deus neste tempo. Somos vocacionados para este tempo. E esse caminho de graça e santidade só pode ser vivido pela ação de Deus. E eu vou finalizar, estou quase finalizando. Ele diz, o único caminho que poderei dar a ser trilhado é o caminho que o Senhor me deu. E este caminho novo, só pode transbordar em nós. O plano de Deus só pode acontecer em nós, completar-se em nossas vidas, se estas estiverem enraizadas na oração profunda. É na oração, na vida de intimidade com Deus, que eu vou deixando Deus me fazer santo. É desejando as virtudes, a vida virtuosa, é acolhendo, é criando esses hábitos de me colocar na presença de Deus, escutando ou não escutando, chorando ou não chorando, tendo sentimento ou não tendo sentimento, mas me colocando como pobre diante de Deus, sem precisar sentir nada, mas certo de que quando eu me coloco na presença de Deus, Deus age. A palavra de Deus na Lexo Divina pode me recriar, sem nem que eu precise ter um sentimento com relação a isso. Deus faz. Naquele terço que eu rezo, que eu me uno a Maria em intercessão pela humanidade, Deus faz. Na Eucaristia que eu não estou recebendo por conta da pandemia, mas que eu posso unir aos meus irmãos naquela missa e receber fazer uma comunhão espiritual, e isso não me isenta da Eucaristia diária, da comunhão diária, de estar diariamente na presença do Senhor na missa, porque eu não estou comungando. Aquela oferta que eu faço hoje, de me colocar ali diante de Deus na comunhão espiritual, age com a graça de Deus para me fazer santo. E é essa oração profunda o único caminho. Aí ele vai falar da Rainha da Paz, e ele diz, é fundamental não nos enganarmos, reconhecermos o velho em nós, que na verdade é aquilo que não é, na verdade, aquilo que Deus quer para nós, mas sim fruto do pecado, orgulho, vaidade, rebeldia, inveja, gula, falta de autodomínio, impureza, paixão, partido, ciúme, briga, inimizade, rancor, ambição, frutos da má educação, na qual fomos muito formados, e dos nossos traumas e feridas. Mas nós precisamos reconhecer esse velho para que Deus possa agir com o novo. É o autoconhecimento, é o caminho da formação, é a atenção que eu tenho. Hoje vocês têm, no meu tempo de vocacionada, não tinha nem os vídeos, né? Eu fui vocacionada em 2004, não tinha assim essas formações em vídeo. O Vocacionar Fortaleza mandava uma carta para os secretários vocacionais das missões, eles pregavam, a gente escutava aquela carta, nosso coração ardia. Não tinha um livro desse do Te Seguirei, que é onde está os escritos e os estatutos todos diluídos ali, para que você possa rezar com aquilo que é do nosso carisma. Não, a gente ficava escutando falar do carisma. E aquilo ali já era suficiente para a gente poder desejar ofertar a nossa vida. E hoje Deus nos dá uma graça nova. Nós temos muito acesso à vida dos nossos fundadores, aos nossos escritos. A gente tem esse livro tão rico que é o Te Seguirei, onde a gente vai poder trilhar esse caminho formativo. Mas nós precisamos nos colocar neste novo, cooperar com a graça de Deus. Esse novo deve brilhar em todos os aspectos do nosso ser, do nosso viver, do nosso trabalho, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso vestir,
no nosso comer, no nosso falar, nas nossas posturas, no nosso silêncio, na nossa alegria, na nossa educação, no nosso estado de vida, nos nossos relacionamentos afetivos, no caminho para eles, nas nossas posses, na obra, em tudo deve brilhar o nome de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Deus quer nos fazer santos. Deus nos fez vocacionados para este tempo, porque Deus quer fazer de nós os santos deste tempo, os mártires desse tempo. Aqueles que tiveram a coragem, no meio do sofrimento do mundo, ofertarem a sua vida por amor a Deus. Porque, meus irmãos, se você for ler a história da igreja, você vai perceber que em todos os tempos de grandes pragas, de grandes guerras, de grandes perseguições, de grande sofrimento da humanidade, Deus suscitou ofertas generosas de vida. E é isso que Deus quer realizar em nós. Deus está te chamando como vocacionado deste tempo, porque Deus te quer o santo deste tempo. Deus quer Deus quer responder ao que diz lá em Romanos 8, a humanidade, né? Os homens deste tempo esperam a manifestação dos filhos de Deus, esperam como em dores de parto, esperam sofrendo a manifestação dos filhos de Deus. E Deus espera de nós essa resposta generosa. E Deus sabe que nós não estamos prontos. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe que nós ainda não somos santos. Por isso, Deus quer realizar obra nova em nós. Por isso, Deus quer fazer uma obra de autoconhecimento. Diz que você tem que correr para o seu acompanhador e rasgar a sua vida no desejo de ser formado. Não é ninguém ficar, não vou dizer isso aqui não, porque senão não vou entrar na comunidade. Não, você vai dizer tudo. Porque você tem o desejo de se deixar formar e o acompanhador é aquela voz de Deus para você. É por isso que o seu ministério, no seu grupo de oração, na sua vida de intimidade com Deus, você vai querer dar o melhor. E você vai querer dar o melhor sustentado pela graça de Deus, na sua família. Como ele diz aqui, o novo deve brilhar em nós em todos os aspectos da nossa vida. Não é só dentro do Shalom, porque às vezes a gente é dentro do Shalom uma coisa, mas lá fora não é em tudo, porque Deus quer fazer brilhar em nós a graça da santidade. E é isso que vai atrair os homens deste tempo para Deus. É isso que vai responder ao anseio dos corações deste tempo. E encontrarem pessoas que lembrem elas do céu. Estou terminando. Vai no último ponto aqui, no item 12 do escrito Obra Nova, do escritinho. Diz assim: por isso Deus quer nos formar, quer edificar em nós. Precisamos deixá-lo fazer isto em cada uma destas áreas e nas outras não citadas, porque tem coisas que não estão citadas aqui, mas que só você, Deus, conhece. Seu poder brota na oração. Um dia é que Deus vai realizar a obra nova. Na minha oração pessoal, na oração comunitária do meu grupo de oração, na oração comunitária do vocacional, na oração que se realiza no acompanhamento. É na oração que o poder de Deus brota em nós. Mas concretiza-se, transborda e manifesta. Atenção, essas três palavrinhas. Concretiza-se, transborda e manifesta-se na vida, no dia a dia, nos relacionamentos. Tudo que Deus faz em nós de maneira muito interior, transborda. Transborda porque sai, né? Aquilo que Deus faz é de dentro para fora, né? Deus realiza dentro, mas aquilo transborda para todos. E ele termina dizendo, né, aqui, deixando aqueles que têm a missão de ser seus instrumentos para nos formarem, executarem a sua missão, a comunidade, o acompanhador. E com disposição, assumir tudo isto em nossas vidas. E eu termino assim com chave de ouro com as palavras do nosso fundador. Não é tarefa fácil, mas se Deus nos chama, é a nossa alegria e felicidade. Com os nossos corações cheios de desejo, devemos responder dizendo: sim, Pai, não é fácil, mas eu desejo, eu quero, eu vou. Amém. É isso que eu desejo para cada um de vocês que está aqui, acompanhadores, coordenadores, mas principalmente para os vocacionados. Que nós olhemos para este ponto e deixemos Deus realizar em nós essa obra nova de amor que é de dentro para fora. E com o coração cheio de confiança em Deus,
que nós possamos caminhar nesse segundo semestre, apoiados na graça de Deus e respondendo: sim, Pai, eu não vou desistir. Sim, Pai, não é fácil, mas eu desejo, eu quero e eu vou. Shalom, meus irmãos. Deus os abençoe. Deus faça de vocês os santos que este tempo precisa. Deus faça de nós, vocação Shalom, uma resposta de paz para a humanidade que tanto precisa, que tanto necessita e que tanto grita por nós. Deus vos abençoe.